na verdade não é de hoje esse arbítrio, esse avanço sobre liberdades, promovido inclusive pelo que deveria ser o guardião da Constituição. O Fiuza mesmo já apontou isso, vem desde o Temer. Agora, hoje em dia, por ser o Bolsonaro presidente, por termos tido uma pandemia que serviu de pretexto para avançarem de vez sobre todas as nossas liberdades, com o argumento de que é preciso proteger a saúde coletiva, a ciência, né? Isso atingiu patamares sem precedentes, né? Então, o que pode ser feito para reagir? Inúmeras coisas, né? A multidão que provavelmente estará na Paulista no dia 7, em Brasília, como disse o próprio presidente, um ultimato a dois ministros, né, que estão realmente representando mais do que a média esse arbítrio, esse abuso de poder, né? Esse Ministério da Verdade, eu acho que é muito feliz o nome que a Gazeta colocou no seu próprio editorial, até porque antes eu mesmo tinha escrito um artigo exatamente com o mesmo título. Eu coloquei STF cria Ministério da Verdade, porque imediatamente quando a gente lê aquele decreto, né, criando o PCD, Programa de Combate à Desinformação, que vai ter até escolinha, né, alfabetização de jornalista, é uma coisa medonha. Todo mundo, né, que tem alguma cultura literária foi remetido à distopia de George Orwell, 1984, onde lá consta o Ministério da Verdade. É uma coisa um tanto kafkiana também, né? Nós temos pessoas como a Bárbara, uma dona de casa mineira, que enquanto está lá cuidando dos filhos, faz uns vídeos com base em notícias da grande imprensa, né? Teve o seu canal desmonetizado sem saber do que estava sendo acusada. Então isso é uma mistura de Orwell com Kafka, né? E com Matrix, porque aí tem os Smith, né, que são aqueles instrumentos, de alguma forma, do sistema, mas eles também odeiam o sistema, mas eles estão ali para preservar a ordem. Então, eu escrevi uma coluna para a Revista Oeste fazendo esse paralelo e brincando que era uma guerra dos Smith, porque vamos lembrar que o protagonista do 1984 é o Winston Smith, né? Ele trabalha no Ministério da Verdade e ele resolve se rebelar contra aquilo tudo que ele sabe que está sendo imposto goela abaixo. A primeira pergunta que nós temos que fazer, Paulo, é quem decide o que é verdade? Essa é uma pergunta chave aqui. Foi o tema da minha coluna nessa quinta-feira, para a Gazeta, né? Porque a trajetória liberal, que não foi uma trajetória suave, foi uma trajetória repleta de lutas, de sangue, né? Ela vem desde o John Milton, no século XVII, ainda aeropagítica, depois John Stuart Mill, né? Passando por vários outros que foram defendendo o quê? Aquilo que eu chamo de humildade epistemológica. Olha, tem muita gente por aí se arrogando o detentor da verdade estabelecida, da verdade absoluta, né? Como é que nós vamos resolver esse problema? A quem vai caber a última palavra? Os liberais, a tradição liberal, encontrou a resposta na humildade epistemológica. Vamos ter uma ampla liberdade de expressão, quase irrestrita, né? Ofensas vão ter que ser tratadas de forma madura e tudo para o sistema ir se fortalecendo, ficar mais robusto, né? E sua arma, porque tirando os cínicos e os malandros, como colocou o Fiuza, o problema é que hoje tem malandro demais para otário de menos, todo mundo está vendo o jogo dos malandros, mas tirando os cínicos e os malandros, todo mundo acha que está defendendo um ponto de vista porque está certo, porque tem a verdade ao seu lado. Então, como é que resolve isso? Se não for na mão, se não for no tribalismo, tem que ser de outra forma. E a forma que os liberais encontraram, ao longo de muita luta e resistência, foi exatamente você ter que usar do argumento, da persuasão. Você não pode, só porque se considera ofendido com a verdade do outro, colocá-lo numa guilhotina. Então os liberais foram desenvolvendo isso. Aí você vê esse PCD do Supremo. Aí você vê o ministro Barroso, que já disse que pretende empurrar a história, cometer um ato falho essa semana, onde ele num vídeo diz: eu não ligo para pressão popular, para pressão de partidos, porque eu vou lá e na hora que eu tenho que decidir eu levo os meus valores. Aí ele diz assim, não, quer dizer, os valores da Constituição, né? Então assim, está muito claro que ele leva os valores dele. Ele é alguém que acha João de Deus transcendente, mas ele diz que falas anticientíficas não podem ser toleradas dentro da liberdade de expressão. Isso é o ministro do Supremo. Como assim falas anticientíficas? E quem decide isso, né?
fake news. O editorial do Estadão, e daí a importância, né? É muito, muito importante realmente esse editorial da Gazeta, porque a Gazeta tem se sobressaído e muito nesse mar de malandragem e de autoritarismo e de propaganda partidária que tem saído da imprensa. Então, o editorial do Estadão, em relação à decisão do Bolsonaro de revogar, sim, a Lei de Segurança Nacional, mas vetando artigos ali que criavam exatamente um certo arbítrio, né, para perseguição de quem dispara, por exemplo, em massa coisas inverídicas, quem é que decide? Né? Aí o Estadão conclui assim, sem pudor, né, Bolsonaro tenta manter impunes as ações bolsonaristas contra o sistema eleitoral. Se você faz questionamentos, se você fala que não é inviolável aquilo que foi violado, e o fake news, no caso aqui, está no TSE e no Barroso, né? Você está atentando contra o sistema eleitoral, que só o Brasil, Bangladesh e Butão usam. E o editorial conclui, não deve haver impunidade para quem atua contra o regime democrático. E na cabeça deles, eles já escreveram em outros editoriais, qualquer bolsonarista é antidemocrata. Então nós vimos uma jornalista hoje, na rádio, dizendo que 25% de apoio ao Bolsonaro que ainda existe é tudo fascista. Quem vai para a rua no dia 7 é só fascista. Quer dizer, como é que você... E depois eles querem conciliação e paz, acham que o Bolsonaro é o responsável pelo clima tenso. Como é que você vai querer conciliação se você parte da premissa que do outro lado tem 1/4 da população fascista? Você não quer conciliação, você quer subjugação, você quer rendição. A direita não tem direito de existir. Isso enquanto, em paralelo, a esquerda prega a dissolução do STF, a ditadura do proletário, o comunismo, enaltece ditadores. Mas isso não é atuar contra o regime democrático, pelo visto. Porque a perseguição ela pula numa perna só, que nem o Saci Pererê. Olha só o que o Merval Pereira, do Globo, escreveu. Está circulando nas redes sociais um documentário do Brasil Paralelo sobre ministros do Supremo. É tipicamente um exemplo de fake news. Por quê? Atenção, hein? Grifos meus. Não tem nenhuma mentira, pois está tudo nos jornais. Mas a montagem é muito desfavorável aos ministros. Isso parece piada? Você está diante de uma coisa... Entendeu? Assim, o que aconteceu com esses jornalistas? É um negócio muito louco. É muito louco. E é muito perigoso, porque eles estão rotulando todo mundo de negacionista, né? A voz da ciência é a voz que eles selecionam e não dá nem para dizer que são entidades supranacionais. Não dá nem para dizer quem é a autoridade, porque se for o Dr. Fauci, tem que saber qual o Dr. Fauci, porque ele se contradiz várias vezes. Se disserem que é a OMS, tem que saber qual a OMS. A OMS está indo contra, por exemplo, vacinação de terceira dose já, por motivos que sejam morais e também científicos. Morais porque a OMS é comandada por um comunista, que é o Tedros Adhanom, que acha que tem que ser tudo igualitário no mundo. Mas o argumento moral é o que menos me preocupa. Eles dizem que, do ponto de vista técnico, isso pode gerar novas variantes perigosas. E eles também foram contra a vacinação para adolescente. E o governador João Dória ignorou. Então, qual é a ciência? É a ciência da impostora lá que gosta de jazz, da Leoa, e que não tem nem CRM ativo e não atendeu ninguém? Então a gente não sabe nem qual autoridade pode falar em nome da ciência, porque isso também oscila. Então, nós estamos vivendo diante do total absurdo. Né? E é uma coisa muito perigosa. A capa da Economist dessa semana é antes tarde do que nunca. A Economist tem ajudado muito a alimentar esse monstro na minha visão. Mas pelo menos chama a atenção para a ameaça da esquerda e liberal. Porque só falam de direita, populismo, Trump, Bolsonaro, Brexit, e a turma está ignorando a verdadeira ameaça. Esses arrogantes que ignoram aquela tal humildade epistemológica, porque eles sabem o que é a verdade científica. Eles são do bem, por isso que eles podem insinuar que o Bolsonaro é gay, como fez o Rodrigo Maia. Se fizer isso em relação ao Dória, ferrou. Você é acusado de crime de homofobia. Mas o Bolsonaro pode ser alvo de tudo, corno, ele é chamado de tudo. Né? Então, existe um duplo padrão, um salvo-conduto para a esquerda, é absolutamente escancarado o viés, é uma perseguição, a direita não tem, ou aqueles que se consideram direita, não têm direito de existir nesse mundo de hoje. É um mundo totalitário. E movimentos totalitários nunca costumam acabar bem e nunca são interrompidos por uma crise de consciência dos totalitários. Eles estão seguros demais da correção deles.
Eles são jacobinos, e jacobinos só são parados pela força, né? Infelizmente, depois de muito sangue derramado. Eis a triste verdade.